Bom, vamos lá, pessoal. Acho que só preciso que todo mundo confirme, ou pelo menos boa parte, que o som está ok, que vocês estão enxergando a apresentação. Eu vou habilitar meu vídeo aqui também. Tudo certo. Todo mundo enxergando aí? Rafa, Sim, tá pessoal, ok eu o não estou vídeo. no chat aqui, tá tudo Tá, ok? tá, o vídeo tá ok, a apresentação também tá tudo certinho. Maravilha, vamos iniciar então. Bom, obrigado aí. A gente está entrando aí no home office de cada pessoa, de vocês que estão trabalhando de casa, estão separando esse tempo aí, café da tarde, né? Que eu acho que o pessoal deve estar aí em casa, acaba até sendo um pouco mais regrado na questão de horário aí para comer. E a gente vai aproveitar para poder passar um pouco de conteúdo, né? Um pouco de conhecimento. A gente está entrando numa fase da pandemia que a gente já fala de alguns retornos, né? Que tem essa questão de politização, tudo, né? A parte burocrática e política da história, mas que faz parte. Isso a gente não consegue mudar muita coisa, né? A gente tem que, na verdade, precaver como empresa, se precaver como pessoa, né? Como ser humano, por causa de famílias e tudo mais. E essa fase de retorno, aí pensando um pouco do lado da empresa, existe uma série de riscos, um monte de coisa que antes até da pandemia a própria UIT já levantava para os seus clientes, né? Mas ficou muito mais latente e muito mais claro a necessidade, a real necessidade de você poder ter uma segurança com tecnologias corretas, né, com investimentos corretos. E aí, falando um pouquinho da UIT, a UIT está sediada em São Paulo, né, a gente tem vamos dizer assim, a nossa operação ela é feita em São Paulo, mas nós temos também franquias fora de São Paulo, como Santa Catarina, Paraná. E a UIT ela é uma empresa, na verdade, de multitecnologia, né? Então, a gente trabalha com diversas tecnologias, hoje são praticamente 4 verticais, né? Então, cloud de infraestrutura, segurança, serviços, né? Então, tudo que a gente se propõe a fazer, a gente integra e leva junto as tecnologias, aí que são mais de 18 tecnologias onde nós somos certificados, né? E nós vamos acompanhando muito o mercado também, né? Nós somos uma empresa que está sempre buscando inovação, sempre está buscando coisas novas, né? Até para ajudar os nossos clientes a estarem atualizados, né? Porque a gente sabe que a tecnologia ela tem todo um ciclo, né? Para poder se manter no mercado, né? E esse é o grande desafio hoje dos principais fabricantes, né? Clientes nós temos em mais de 18 estados brasileiros, como vocês podem ver, né? Então, nós temos uma consolidação aí, mais de 700, 800 clientes já ativos que já conhecem o trabalho da UIT, então é algo que a gente pode dar uma segurança, né? Até porque a gente trabalha em praticamente todos os segmentos, né? Então, isso é uma parte importante em questão de experiência. Nossa estrutura é totalmente 24/7, né? Então, a gente tem a possibilidade de atender o cliente 24 horas por dia e todos os dias na semana. Enquanto o cliente está lá no Ano Novo curtindo, né, o Réveillon, as coisas com a família dele, a gente tem, né, as pessoas trabalhando e olhando para o ambiente, porque a gente entende que tem segmentos e empresas que não podem parar, né? Então, a nossa estrutura é para os clientes, é para vocês, né? Nós temos especialistas em praticamente todos os segmentos, como eu falei, né? E os nossos especialistas são especializados nas soluções da UIT, nas soluções que a gente se propõe a entregar para o cliente, que isso é uma segurança, né, que você tem das pessoas que estão indo até o seu ambiente ou que estão fazendo qualquer tipo de intervenção, né, implantação no ambiente, que ela conhece exatamente as melhores práticas do mercado, melhores práticas que os próprios fabricantes vão adotando e passando para nós, tá? E hoje, né, o tema aí bem, eu achei um tema bem interessante, né? Eu fiz até questão de participar junto com o Rafa, que é mais voltado e especialista aí para a parte de cybersecurity, a gente falando um pouco da volta, né, pós-pandemia, né? Então, como é que as empresas garantem a segurança, né, no retorno das atividades, né?
Então, tem questão de visibilidade, gestão, mitigação de riscos, vulnerabilidades, incidentes, uma série de coisas que a gente pode abordar e que isso vai ajudar muitas empresas, né? Até esse webinar aqui, né? Esse meeting talk que a gente vai fazer, ele bem tranquilo, nada muito técnico, né? A gente quer, na verdade, passar, né? Eu quero passar também uma visão mais estratégica do lado da empresa, trazer um pouco dos conteúdos mais especializados, né? Onde realmente que a gente impacta na dor junto com o Rafael Damasceno. Então, a gente vai juntar esses conhecimentos aí para entregar um conteúdo legal, tá? E aí eu fiz um negócio bem interessante, né? Eu fiz uma análise, na verdade, da linha do tempo da pandemia. Eu lembro que eu até estava conversando com várias pessoas, eu falei, nossa, no próprio ano novo, o próprio começo de ano, planejamento, tudo, nós nem imaginávamos que o impacto ia ser tão grande, né? A gente falava muito da China, né? Então a China está com o coronavírus que está passando depois para a Itália, e aí apareceu um caso, e aí o negócio foi crescendo, mas a grande verdade é exatamente como os gerentes e os CEOs, os diretores atuam hoje dentro das empresas. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Isso é uma coisa natural do ser humano. E a gente achava que o fato de ser lá do outro lado do mundo, que isso ia ter um impacto muito baixo, ou talvez um impacto não tão representativo e tão duradouro, né? Durante essa pandemia aí do que a gente está vivendo. Então, eu acho que essa linha do tempo vai trazer um pouco mais a visão do lado da empresa, tá? Então, como vocês podem ver, no dia 11/3, tá? Foi quando a OMS decretou pandemia, né? Então, nessa data, as pessoas, as empresas ainda não tinham tanta noção do que realmente estava acontecendo até 11/3, né? E aí, no dia 16/3, né? Eu até vou contar uma historinha que eu me recordo bem na verdade, foi dia 14, 15, 16 ali. Nessa fase, dia 14, dia 15, eu lembro que eu me reuni com os diretores da UIT e a gente conversava sobre vamos ter que realmente migrar todo mundo, né? Nossa operação, que hoje a gente trabalha com monitoramento, né? 24/7, NOC, SOC, e como é que a gente vai fazer para fazer toda esse entregável, né? Que por mais que a gente seja uma empresa de tecnologia, a gente tem atendimentos remotos, a gente está acostumado com isso, mas as próprias pessoas não estão acostumadas, né? A trabalhar 100% home office, né? Então, a gente conversou e a gente tomou a decisão de realmente deixar as pessoas dentro de casa, seguras, né? Garantir a nossa operação, que a gente sabe que tem a questão humana, que eu acho que é importantíssima, mas tem o fato de você tem familiares dentro de casa, né? Então, às vezes, não é a pessoa que está na empresa em si, né? O funcionário. É importante que a gente tenha um resguardo, né? Que a gente preserve também o lado humano dentro da companhia. E aí as pessoas que, obviamente, que inicialmente foram as pessoas com o maior nível de risco, né? Com alguma doença, algum ente mais velho dentro de casa, só que no final a gente acabou fazendo a migração 100%, né? E eu acredito que esse bate-papo para nós foi um pouco tranquilo, porque nós já somos uma empresa de tecnologia, estamos acostumados com esse tipo de abordagem, porém eu fico imaginando outras empresas, né? E a gente teve um monte de experiência com N tipos de segmentos, onde as empresas buscaram na UIT um apoio e uma clareza nos processos para poder fazer isso, né? E aí as empresas no dia 16/3, na verdade, as empresas que já estavam com tecnologia, já tinham esse know-how, elas migraram para o home office com uma tranquilidade. Porém, nesse ponto, né, a pandemia ela ainda era algo discutível, né? Como eu falei, os diretores, CEOs e donos de empresas, eles não acreditavam tanto, ou pelo menos na longa permanência vamos dizer assim, da quarentena, né? E na verdade a história não foi muito essa, né? A gente está acompanhando e a gente sabe que não está sendo dessa forma, né? E aí no dia 22/3, o Dória decretou quarentena de 15 dias, né? Então essa foi o primeiro decreto, né? Na verdade. E no dia 7/4, quando todos os empresários, né? Os empregadores
achavam que iria voltar. Na verdade, a pandemia nem tinha começado realmente, né? Houve uma série de discussões sobre pico, não pico, uma série de coisas que, na verdade, não tange a nós, a gente tem que deixar isso para os especialistas, e do lado nosso da empresa, a gente tem que se preparar, a gente tem que estar preparado sempre para o pior, né? E o pior é o que a gente está passando nesse momento, né? Então, quando o Dória prorrogou até 17 de abril, foi no meio de abril, e eu lembro que teve várias empresas que a gente já tinha apresentado propostas, coisas simples, às vezes, de estrutura de acesso seguro, coisas do tipo, e a empresa ainda achava caro, né? Só que caro é ter uma operação parada, isso é caro, né? Caro é você, a gente vai falar um pouco de riscos, de incidentes, caro é você perder dados, caro é você ter todo o seu ambiente invadido e seu nome, a reputação da empresa ir lá para baixo, né? Tudo que você construiu ao longo dos anos cair por água abaixo. E a gente teve casos, infelizmente, de empresas que entraram em contato conosco já vamos dizer assim, num pós-evento, e aí quando os dados estão corrompidos, criptografados, e aí a informação já foi, e aí você depende do backup, é aí que a dor aperta, né? Então, isso é um exemplo, né? A gente vai falar um pouquinho de vários exemplos aí, tá? Então, isso é uma coisa que a gente abordou bastante. Então, no dia 17, a gente teve uma prorrogação até 10 de maio, né? Então, eu estou falando um pouco do Dória, porque eu acompanho mais a parte de São Paulo, né? Mas a gente sabe que isso foi regional, né? Então, teve algumas datas separadas ou tipos de áreas com lockdown, áreas sem lockdown, áreas que já liberaram, como no Sul. Mas eu estou falando um pouco de São Paulo, que é onde a gente tem mais informações por nós estarmos aqui, tá? E aí, no dia 18/4, quando as empresas viram que não tinha mais o que fazer, que era necessário, porque não tinha uma previsão de voltar, as empresas decretaram o que eu estou falando, na verdade, como home office em modo de calamidade, né? E o que é o home office com modo de calamidade? A gente vai falar um pouquinho disso. É aquele sem controle nenhum, onde a segurança ela não é o ponto principal da história, tá? E aí, no dia 27/5, o governo de São Paulo apresenta o projeto de retorno até o final de junho, né? Que nós tivemos ontem uma apresentação das fases, né? Elas não são muito claras, dependem de um monte de variáveis, eu acho que isso é normal, eu acho que isso é uma coisa que a gente não tem como fugir, né? Eu não sei se todos os dados são verídicos e inverídicos, mas a gente sabe que as coisas não são tão simples no Brasil, a política ela é complicada, né? Então, como eu falei, não depende das empresas aguardarem, e nós, como humanos e profissionais, aguardarem o governo fazer alguma coisa. Nós temos que estar preparados e fazemos a nossa parte, porque se a gente depender realmente do governo, a gente não vai a lugar nenhum e não vai ter uma empresa que vai sustentar, né? E o que nos aguarda? Aí, 30/6, né? Que é vamos dizer assim, a data aí dentro do plano que volta à rotina. O que aguarda? Esse retorno para dentro de casa. Não, a gente sabe que não vai ser um retorno normal. Muitas empresas já decretaram que vão manter em home office, né? E a gente sabe que vai ser paliativo, que vai ser de uma forma um pouco mais controlada. Porém, esse retorno ele tem uma série de riscos, né? Uma série de coisas que a gente vai debater. O Rafael vai passar um pouco do expertise dele também, mais do lado da segurança. E eu acho que vai ser bem interessante para vocês. Tá? E aqui eu vou falar um pouquinho do home office em modo calamidade, né? O modo calamidade foi o nome que a gente criou, na verdade, para poder explicar para vocês, né? É quando as empresas elas trocam as prioridades, né? Qual que é a prioridade quando você entra num home office forçado? A prioridade é voltar ao negócio, né? A prioridade é colocar o negócio para funcionar, é a empresa rodando, não perder pedido, continuar vendendo, né? Receita entrando. E aí a gente acaba deixando a segurança de lado, né? E aí que entra o grande perigo da história, e esse perigo pode estar justamente na volta dos colaboradores, né? E por que isso acontece, né? O usuário ele tem que trabalhar em casa usando computador pessoal. Esse é um dos principais pontos, né? Muitas empresas utilizavam desktop, não tem como cada um levar um desktop, até teve empresas que acabaram adotando esse tipo de coisa. Empresas que entraram em contato pedindo locação de notebook, mas imagina cada empresa pedir 600, 800 máquinas. A gente não tem isso
a pronta entrega para poder, né? A gente trabalha com N distribuidores, não tem como atender essa demanda à escala e ainda tem a parte de serviço, né, para você entregar. Então, são coisas que a gente tem que abstrair e usar a tecnologia a favor de, né? E as empresas liberaram equipamentos antigos e desatualizados para os usuários, né? E aí entra eu acho que um grande desafio. Aí eu até pergunto para o Rafael, para o Damasceno aí, o que acontece, quais são os riscos, Rafa, das empresas liberar equipamentos antigos e desatualizados? Opa, boa tarde, pessoal. Bacana pergunta aí. Acho que tem uma série de contextos aí que a gente pode aplicar, né? Exemplos que a gente pode dar referente aos riscos que a gente tem, né? Eu tenho até comentei anteriormente com o Rafa aqui, que tem até exemplo pessoal que eu posso dar, né? Nesse cenário de pandemia, de home office, de segurança. A minha mãe, por exemplo, é professora, né? Ela trabalha numa escola que é bem grande, e aí a escola teve que adotar esse modelo de home office, né? Os professores dando aula de casa e tudo mais, só que eles não tinham como por exemplo, oferecer um computador para todos os professores, com webcam, para poder dar aula ao vivo e tudo mais, né? Então, cada um teve que se virar do seu jeito, né? Graças a Deus, a minha mãe tem um computador dela, né? E a partir disso ela consegue utilizar. E também, graças a Deus, que o filho dela trabalha com segurança, né? Para poder É ajudar isso um que eu ia pouquinho falar. nesse cenário. Mas eu penso no cenário de e os outros professores, né, que às vezes não tem um computador ou que tem um computador antigo, que não cuida da segurança, que não tem ninguém que seja responsável por isso, né? E nesse cenário ela está tendo que acessar as plataformas da escola, né? Toda a parte de Moodle, né? Onde você sobe as atividades as tarefas dos alunos, né? Uhum. Tudo nessa plataforma. Então, imagina que esse usuário, esse professor que não tem esse nível de segurança na máquina dele, ou a máquina dele está infectada, está acessando a plataforma e subindo algum tipo de arquivo, um Word, um PDF, seja lá o que for, para dentro da infraestrutura da escola, da empresa. Né? A gente está usando o exemplo de empresa aqui, de escola aqui, né? Mas isso pode ser para qualquer um, né? E esse é um dos riscos muito grandes que a gente pode estar passando no sentido de às vezes a gente vai subir um arquivo malicioso e não vai gerar nenhum tipo de alarme. Por quê? Porque dependendo do tipo de ataque, pode ser um ataque super avançado, que o atacante está estudando esse cenário, ele está conhecendo, ele sabe das falhas que está tendo no momento, e ele vai esse malware dele só vai se manifestar quando ele souber que ele pode se manifestar. Onde ele descobriu que ele rodou um scan e descobriu que agora ele tem como fazer uma movimentação lateral, que ele tem como ir para algum servidor, que ele consegue atingir o objetivo dele. Né? Isso é um exemplo de escola, mas isso pode ser até um exemplo do lado aqui de casa, do lado do meu escritório aqui, né? A minha esposa que está trabalhando remotamente também, né? Ela começou a trabalhar numa empresa multinacional que não era acostumada a fazer home office, não sabia fazer nada de home office, e de um dia para o outro teve que mudar, né? Ela até Fazer a migração. foi ali na Faria Lima, a empresa na Faria Lima foi lá buscar 2 caixas gigantes aqui com 2 desktops, tela, monitor, uma série de equipamentos e a gente pode dar uma olhadinha aqui, você vê que tem muita falha, tem vulnerabilidade, tem tudo que a gente pode explorar. E é algo complicado, né? Se você não tem esse controle, se você não consegue enxergar o que o usuário está fazendo em casa também, é um risco bem grande na hora que a gente voltar para o escritório para poder espalhar qualquer tipo de ameaça para as outras máquinas, né? Não, com certeza, né? E a gente tem, como você falou, a gente tem um agravante, né? Os usuários precisam trabalhar em conjunto com a sua família, né? Você com a sua esposa, mas tem pessoas com filhos, né? Que daí você acaba compartilhando o mesmo equipamento, né? Às vezes não é um equipamento, na verdade, que é aquele mesmo equipamento que o filho está jogando um jogo, ou está acessando um site indevido. Então, são várias coisas, né, e várias aberturas, né, que são falhas de segurança, né, porque a gente está acessando, a partir do momento que está acessando o remoto, está acessando o ambiente da empresa, informações da empresa, né. E aí também teve um boom, né, que eu acho que você vai até comentar um pouquinho depois, as empresas começaram a utilizar a ferramenta de comunicação sem proteção, né. Mas, na verdade, não era nem a história, né, a gente fala um pouco sem proteção e conhecimento, mas na verdade, as pessoas acabavam abrindo brechas, né? Como compartilhando foto de
reuniões, porque era uma coisa nova, né, para todo mundo, e aí a pessoa publicava e colocava o ID meeting da própria reunião dela, e aí a pessoa tinha o hacker, né, ou uma intencionada pegava e conseguia acessar a reunião, né, e pegar conteúdo da reunião, que às vezes eram uma reuniões coisas pessoais, né, não tinham nada de informação das empresas, mas muitas empresas adotaram as ferramentas mais fáceis e ágeis, né, que muitas vezes tinham que ser configuradas também para ter uma segurança a mais, né, apesar que teve várias aí, você vai falar um pouquinho depois de vulnerabilidades e tal, mas né, são processos porque a gente nunca vai ter um sistema seguro, né, de acesso, né, então quando você cria esse modelo, né, com ferramentas, conhecimento para poder gerir a parte de segurança, é onde que a gente alcança e minimiza todo o problema de segurança, né? E aí começam os grandes problemas de TI, né? Que é justamente a fase que eu vou falar um pouquinho do lado da empresa, lado do funcionário, lado da pessoa de TI, né? Do lado da empresa, você tem alguns pontos importantes, comprometimento de dados sigilosos, né? Prejuízos financeiros, advertências e multas, né? E aí, quando eu falo disso, a gente já pode puxar um pouquinho para a LGPD, né? Que ela já foi aprovada, só não vai ser aplicado multa, né? Então, isso foi aprovado há umas 2, 3 semanas atrás, né? Então, achavam todo mundo que ia postergar e, na verdade, não postergou, apenas não vai ser aplicado multa. Então, isso é um ponto, mas a gente não está falando só disso, né? O próprio fato de você ter empresas menores com comprometimento de dados, de perder base, como a gente teve 2, 3 casos de clientes que buscaram a UIT para poder ajudar nela nesse momento, e aí quando a pessoa vai ver, ela tinha backup de 6 meses atrás, 3 meses atrás, e não pense que isso acontece só com empresas pequenas, empresas grandes, a gente já teve vários casos, né, de conhecimento de empresas que acabaram perdendo dados porque não esqueceram de colocar um servidor de backup, né, um servidor novo, uma aplicação nova que se tornou muito importante para a empresa e perdeu o backup, ou e-mail do Office 365, que a pessoa achava que pelo fato de estar lá na Microsoft, no Office 365 era seguro, só que o Office 365 ele não te garante backup, né? Ele tem uma retenção, é um outro papo, mas é um archive, alguma coisa assim, mas o backup em si, né, as informações, a partir do momento que está deletado, se você quiser voltar a informação de 3, 4 meses atrás, você não vai conseguir, né? Então, se você apaga a informação, se você tem um comprometimento da informação, né, e muitas delas sigilosas ou importantes para a empresa, né, você acaba comprometendo. E a gente está falando do usuário trabalhando de casa agora, né? Ele está acessando informação, né? E nisso gera prejuízo financeiro, perda de cliente, uma série de coisas, né? Então, esse é o lado da empresa. E aí a gente tem o lado do usuário, né? O usuário, ele pode perder dado, ele tem falha humana, né? A falta de clareza na política de segurança, que é uma coisa que muitas empresas pecam, não tem uma política de segurança, tem uma política de segurança interna, né? Às vezes tem até brinco, né? Às vezes tem política para usar a copa da empresa, mas não tem uma política para ser da rede da empresa, para ser saudado, né? Que é muito mais importante do que a própria copa, vamos dizer assim, né? Então, são coisas que a gente tem que levantar, a gente tem que, né, prover para os clientes e a gente tem que ajudar os clientes a terem esse conhecimento, né? E aí tem um impacto na produtividade, risco doméstico com equipamentos. Então, você está em casa, né? Você tem filho, aí o filho vai lá e derruba alguma coisa, né? No notebook, o pessoal brinca bastante que às vezes você está no meio do meeting e aí vem gato, vem cachorro, criança, né? Fora outras coisas aí que o pessoal coloca. Mas isso acontece, né? São riscos que a gente tem que fazer, que a gente tem que correr, né? Mas a partir do momento que às vezes você tem informações dentro do notebook ou do desktop, né? Que nem a esposa do Rafael levou o desktop. Será que a empresa está fazendo backup de todas as informações do desktop dela? Tem acesso e apagar tudo, acontecer alguma coisa, a empresa vai conseguir voltar essa informação, né? Qual o risco dessa informação cair no mercado, né? Então são várias abordagens que a gente tem que fazer e levar para os clientes e ajudar vocês a terem esse tipo de clareza, tá? E aí tem o lado do cara de TI, né? O cara de TI é o cara que mais sofre nessa hora, né? Muitas pessoas perguntaram, aí, Rafael, como é que tá a empresa e tal? A gente tem trabalhado muito, a gente tem, né? O mercado, obviamente, ele teve impacto, mas ele muda a estratégia, né? Você para de investir em infraestrutura, você começa a investir em segurança, em comunicação, uma série de coisas.
Então, para a pessoa de TI, ela sofre, né? A gente acaba tendo que absorver essa necessidade, porque a tecnologia passa a ser parte crucial para o negócio. Então, você tem um excesso de chamados, você tem a preocupação da entrada de vírus ou ameaças pela ponta, que daí você parou de proteger o perímetro, né? Você começou a proteger somente a parte, sempre investiu na rede interna e esqueceu de trabalhar com a rede externa. E aí que aparece um monte de ameaça. E aí você tem a dependência do backup, que nem sempre é o backup correto, da melhor forma, ou, né, fazendo, testado, restore, voltar a informação, né, essa política toda. Trabalhar fora de hora é um outro problema, né? Então, a pessoa tendo que trabalhava no horário comercial e às vezes esporádico, agora a pessoa está de casa, às vezes trabalhando 8 horas, liga para o cara da TI porque a máquina dele não está funcionando, né? Então, é uma série de coisas que acabam entrando, né? E a troca do equipamento, como eu falei, problemas domésticos que ocorrem e quem resolve é o cara da TI também, né? Então, são coisas que a gente acaba levantando aí para vocês. E a regra de tudo isso não existe almoço grátis, né? Por várias, né, por anos aí, a UIT tem visitado clientes, a gente leva conhecimento, leva nossa experiência, mas como eu falei, esse momento que nós estamos vivendo agora é um momento que está se tornando muito claro a necessidade da segurança da informação e a necessidade de se ter uma empresa parceira, né, um provedor confiável de tecnologia. E é aí que a UIT vai entrar e ajudar vocês, tá? E o almoço não é grátis, gente. A gente tem que trabalhar em conjunto, né? A gente tem que ter uma relação ganha-ganha. Os fabricantes de segurança estão apoiando muito esse momento com diversas, né, iniciativas e ajuda, vamos dizer assim, desde financeira, mas também, às vezes, testando como ferramentas de comunicação que liberaram por 3, 4, 5, 6 meses grátis, né, de forma gratuita, você poder ter um acesso seguro, né, mas não é só isso, né, é muito mais que isso e a gente tem que se preocupar agora com a volta do usuário para dentro de casa, que daí o Rafael vai elencar bastante pontos aí para a gente poder fazer uma discussão aí desses reais acontecimentos, tá? Pode tocar essa parte agora, Rafa. Acho que você passar essa experiência na parte de segurança agora vai ser crucial para a gente poder dar uma debatida. Não, legal, legal. Você troca o slide aí ou você prefere passar para a minha apresentação aqui? Não, mano, vou mandando. Você beleza, então. vai passando Não, aí, eu vou tranquilo. mudando. Fechado, bacana. Então, boa tarde novamente aí, pessoal. A ideia, então, daqui a gente comentar um pouquinho, tá? Bem referente ao que a gente pode tá melhorando, tá entendendo o cenário de segurança, tá? A gente tem visto uma série, diversos tipos de golpes que tá tendo na internet, relacionado tudo à cibersegurança, né? Hoje tudo que tá na internet, querendo ou não, envolve segurança, né? Então, a gente tem visto bastante desses ataques acontecendo, né? Aqui eu até elenquei alguns tipos que estão acontecendo, né? Um deles que a gente tem visto bastante, que vocês devem estar acostumados a ver, é a parte de phishing, né? Até começar de baixo para cima aqui, phishing, né? Tudo hoje se direciona ao phishing, né? Aqui na imagem a gente tem até um e-mail falso da Organização Mundial da Saúde, né? Informando tudo que é questão do coronavírus, né? Porque tudo hoje envolve o coronavírus, né? Então, manda esse e-mail para uma série de pessoas, até pessoas influentes, pode ser, né? Então, a pessoa recebe e-mail e fala, putz, talvez seja alguma informação importante mesmo do coronavírus, né? Você vai lá, clica, baixa algum tipo de arquivo, executa, aí não percebe que o arquivo fez alguma coisa, instalou alguma coisa indevida e fica por aí mesmo, né? Outros golpes que a gente tem visto bastante instituições de caridade falsa, né? Que acho que até a gente pode utilizar um exemplo bem didático, que é as lives. Garanto que está todo mundo assistindo uma vez na vida assistiu uma live aí, né? E aí a gente vê aquele QR Code, né, do lado da tela, onde você vai lá, escaneia esse QR Code e doa uma quantia para ajudar essas entidades, né, ajudar pessoas que estão passando necessidade. Só que a gente às vezes não se atenta, se a gente está no canal, por exemplo, no canal do YouTube lá, original, né, do que está realmente apresentando, né? A gente tem visto uma série de golpes de canais que estão
fazendo streaming dessa mesma live e captando todo esse dinheiro do pessoal que está nessas lives alternativas, né, nesses links alternativos, e buscando e golpeando essa galera, né, pegando esse dinheiro que o pessoal está doando. Então tem acontecido muito isso. Então isso também é uma falha de segurança por parte de quem está provendo esse entretenimento, né? Outro que a gente tem visto bastante também é parte de equipamento médico falsificado, né? Hoje você entra na internet e você consegue comprar uma série de equipamentos médicos. Por quê? Porque tá todo mundo preocupado. Máscara, luva, às vezes você vai numa farmácia e não encontra. E aí tá tendo isso, você consegue comprar pela internet, só que tem tido muito golpe em relação a equipamentos falsos, né? Então toda essa parte também a parte de delivery goods, o que é isso? Seria que, por exemplo, hoje eu entrei num site X, comprei tem um exemplo, uma máscara, eu comprei um celular ou qualquer outra coisa e não recebi. Isso é um golpe de cibersegurança que está atrelado ao coronavírus, né? Porque hoje a gente vai até passar, se quiser passar o próximo slide aí, a gente vai falar um pouquinho de gráfico, né, dos picos que a gente está tendo em relação a ataques, a surgimento de novas aplicações maliciosas, né? Aqui a gente tem até um exemplo bem legal, como a Rafa falou no início lá, a gente teve um boom, né, uma explosão de utilização dos aplicativos de videoconferência, né? E aí o que a gente tem visto nesse cenário, tá? É um crescimento exponencial do uso deles e, consequentemente, paralelamente a esse crescimento, a gente tem visto também links falsos, né? Então, o pessoal tem personificado essas aplicações, principalmente o Zoom, o Teams e o Google Meets, né? De forma que eles criam, por exemplo, domains alternativos, né? Domínios alternativos do Zoom. Então, em vez de ser zoom.us, que é o padrão da Zoom, eles colocam app Zoom, né? Eles vão colocando nomes alternativos e disparando isso aí em e-mails, em uma série de informações. Porque pensa, hoje minha empresa está utilizando o Zoom, né? Então, ela está utilizando o Zoom, eu sei que está todo mundo utilizando o Zoom, eu recebo um e-mail com o link de uma reunião escrito Zoom. Por que talvez eu não clicaria? Né? Talvez eu tenha até uma reunião nesse horário próximo aqui, por que eu não vou clicar? Então a pessoa vai lá, clica, não está sabendo de que está acontecendo isso, clica, às vezes infecta a máquina, não percebe, e isso no futuro vai virar um grande problema. Mesma coisa com o Teams, né? Não sei se o pessoal já conheceu o Teams, já trabalhou com Teams, mas geralmente a gente trabalha com grupos no Teams, né? Então, tem o grupo de TI, grupo de financeiro e mais um monte deles. E aí o pessoal vai adicionando pessoas no grupo, né? Então, aqui, na imagem aqui está como exemplo o Project Gob Service, né? Então, alguém adicionou uma pessoa X nesse grupo, né? Só que nesse caso é um e-mail falso. Então, eles mandaram um e-mail para uma pessoa específica, colocando nesse e-mail que ela foi adicionada a um time. Se ela clicar nesse link, provavelmente ela vai ser redirecionada para alguma página até do Office 365, ela vai colocar a credencial dela e vai acabar sendo hackeada. Né? Mesma Sim. coisa para o Google E Meet. tem um ponto também, Rafa, importante. As pessoas, pelo fato de estar trabalhando de casa, perto de família, às vezes usando um computador pessoal, né? Tá num ambiente familiar, né? Você está dentro de casa, você dá uma abstraída daquele clima, vamos dizer assim, como corporação, e aí às vezes você até se pega, às vezes clicando muito mais, vamos dizer assim, do que você clicaria, né? Em termos de atenção, né? Do que você está fazendo quando você está dentro da empresa, né? Então, elas se tornam o que era uma falha, né? Vamos dizer assim, onde estava a maior falha, que é a vulnerabilidade de hoje maior é no usuário, ela se torna ainda maior, né? Você tem um agravante pelo próprio momento que a gente está vivenciando, né? Então, com certeza, esse crescimento no Zoom de domínios, né? As falhas que foram apresentadas do Zoom, do Teams, do próprio Google Meet, você teve um pouco, na verdade, uma grande parcela aí, né, do problema chamado usuário, né? Então a gente tem que, Exato. na verdade, trabalhar exatamente nesses pontos. Até um ponto complementando aí, é legal você falar que hoje de manhã eu tive uma call com um cliente, né? E aí o cliente também está nesse embate aí do coronavírus, que o pessoal está trabalhando de casa e que ele precisa criar algum certo tipo de bloqueio para download de arquivo, acesso de sites que hoje ele não tem. Né? E até ele comentou esse cenário de o usuário, quando está dentro do escritório, ele tem um pouquinho mais de receio de clicar nas coisas.
porque ele sabe, putz, eu estou dentro da empresa, acho que eu estou sendo monitorado, não vou clicar, eu posso gerar algum tipo de ocorrência aqui para mim, então ele vai pensar 2 vezes antes de clicar num link que talvez ele não confie. Agora, quando ele está em casa, o cenário muda. Né? Eu até comentei hoje com o Rafa aqui, eu sou curioso pra caramba. Quando manda um link para mim, eu adoro ficar olhando meu lixo eletrônico, meu spam, para ver o que que os hackers estão aprontando de e-mail phishing, de informação que eu sou bem curioso. Então, eu já tenho até uma máquina virtual pronta para isso, para me ficar executando essas coisas, né? Mas o usuário, quando ele está em casa, ele não se atenta a isso. Ele é curioso, ele vai querer saber o que é isso, ele vai clicar, ele vai ver. Então, se eu colocar, por exemplo, um e-mail para ele, você que está de casa agora tem um desconto de R$100 no iFood. O usuário vai clicar, ele é curioso, ele quer saber, ele quer sair ganhando também, né? E até como você comentou também, às vezes o pessoal está compartilhando o computador empresarial, né, o computador da empresa, com o filho, com a esposa, e até com o filho é geralmente um pouco mais perigoso, né, porque está acessando joguinho, YouTube, às vezes está clicando está tendo uma aula online pelo Zoom ou pelo Teams, né, e aí às vezes cai num link desse diferente, instala uma aplicação maliciosa, e aí começa um dos problemas, né. Se quiser passar o próximo slide aí. E aí chega o cenário que a gente tem passado nos últimos meses, né? Então, a gente teve um aumento exponencial de ataques cibernéticos relacionados ao coronavírus, né? Com o nome coronavírus, ou buscando tudo que envolve o coronavírus, né? E aí a gente teve esse crescimento exponencial. Então, é muito importante a gente ver o porquê que porquê que a gente teve essa curva, né? É uma curva que a gente sabia que ia acontecer, quem é de segurança sabia que ia surgir um grande número de ataques explorando essa questão do coronavírus, porque pensando até em hospitais, né? Hospitais, geralmente, dependendo do hospital, não tem uma segurança forte para isso. Então, teve muitos ataques em hospitais, né? Então, nesse gráfico aqui, mostra que teve mais de 192 mil ataques relacionados ao coronavírus por semana, né? Então, foi um crescimento gigantesco, né? Então, tudo relacionado com sites relacionados a coronavírus, Covid, arquivos baseados com o nome Corona, arquivos que foram distribuídos por e-mail, né? Então, tudo isso está contando para esse número que desses 192 mil ataques, né, que a gente imagina, você pode calcular que talvez 1% deles teve um objetivo concluído, né? E se teve esse 1% concluído, já é um número muito grande, né? E quiçá a nossa empresa não está no meio desse número, né? A gente não sabe, né? Então, tudo isso relacionado, até bom você passar aí agora, de domínios relacionados ao coronavírus, né? O que isso quer dizer de domínios relacionados ao coronavírus? É o crescimento também exponencial de registros, né, de domínios registrados com coronavírus. Né? Então, aqui tem até uma curvinha falando com todos os nomes aqui. Então, post-corona, corona-crises, a cura do coronavírus. Então, foi uma linha do tempo de registro de domínios relacionados ao coronavírus, né? Então, no começo deles foram registradas uma série de domínios fazendo aqueles trackings da expansão do coronavírus ao redor do mundo, né? Então, você conseguia mapear quantas pessoas estavam infectadas ao redor do mundo. Então, tinha uma série de domínios relacionados a esse tipo de live maps que eles chamam, né? E aí, depois disso aí, começou a surgir links de pagamentos, de doações para o coronavírus também. Aí, no final, a gente começa a enxergar também a parte de vacina, está surgindo uma série de domínios relacionados. Tem vacina agora aqui, onde a gente pode arrumar uma cura para isso. Né? Então, esse registro de domínios relacionados ao coronavírus é perigoso. Né? Por quê? Por que isso é perigoso? Porque a gente é curioso, a gente vai lá, a gente clica, a gente acessa, a gente busca esse tipo de informação porque a gente está dentro de casa, né? A gente está preso dentro de casa. Tudo que é de informação que vem à nossa porta, a gente é curioso, a gente vai buscar, a gente quer entender, a gente quer saber quando a gente vai sair de casa, a gente quer saber se já tem uma vacina, e a gente vai lá e clica. E aí tem uma série de ataques, né? A gente falando um pouquinho mais tecnicamente, a gente pensa em um ataque bem direcionado, né? Independente se você tem um firewall, se você tem um bom antivírus, se você tem uma série de tipo de segurança, isso pode ser bypassado, né? Então, dependendo de um site que você acessou, ele injetou já um arquivo direto na sua memória e tudo mais, e já
ganhou esse tipo de acesso, né? Isso aqui é uma topologia que a gente sempre costuma utilizar nas apresentações, que é para demonstrar, né, exemplificar o que seria o modelo ideal que a gente, da UIT, imagina que seja para poder garantir essa segurança, tanto no home office, tanto no retorno das atividades, né? Até como o Rafa falou, muitas das empresas não vão voltar para essa rotina presencial, né? Então, isso é uma rotina que a gente tem, que é um cenário que a gente tem que se acostumar, né? Então, a gente analisando esse cenário, o que a gente tem aqui? A gente tem internet padrão, a gente tem a rede interna do usuário, a gente tem o firewall de borda dele, que vai fazer todo esse papel de bloqueio, de ameaças, vai fechar uma conexão VPN com as máquinas que estão home office, né? E aí, onde está o problema que a gente está querendo chegar nesse retorno da pandemia? O que isso pode se tornar um problema, né? Então, pensa que essa máquina aqui que a gente está, esse notebook que a gente está vendo, ele é um notebook do usuário que está em casa trabalhando, está acessando uma série de sites, está compartilhando esse notebook com o filho, com a esposa, está todo mundo acessando, baixando arquivo, jogando e tudo mais. Então, a partir desse cenário, o que pode acontecer? Pode acontecer, sim, dessa máquina ser infectada. Pode ser que ela seja infectada e ninguém saiba disso, né? Ninguém conseguiu enxergar isso, ninguém conseguiu ver. E aí, quando a gente volta para o cenário que a gente vai conectar direto nessa rede interna aqui, pensando que até que nessa rede aqui que a gente está falando não tem uma segurança muito apurada dentro da infraestrutura do cliente, na hora que essa máquina se conectar dentro da rede do cliente, nessa volta da pandemia, pode acontecer uma série de coisas. O atacante pode rodar um scan e buscar e ver que ele mudou de ambiente, ele pode começar a tentar uma movimentação lateral, até depois ele finalizar o ataque dele, o objetivo dele. Então, isso pode acontecer. A gente pode imaginar que a sua máquina esteja hackeada agora e a gente ainda não sabe, né? E aí aqui a gente consegue mostrar esse modelo, né? O modelo que a gente imagina como... A grande questão, Rafa, eu trouxe bastante informação, você trouxe também. Então, é mostrar o risco, na verdade, que o usuário passou todo esse período dentro da casa dele, realizando diversas tarefas e correndo diversos riscos. E ele vai pegar esse equipamento e ele vai espetar na rede da empresa, né, nessa volta. Né? Ele vai trazer exatamente essas ameaças que estavam fora, né, que já era um grande problema, mas ele vai trazer para uma rede corporativa. E aí, quando você não tem uma solução, né, que faça essa análise de vulnerabilidade, que você proteja o perímetro interno, que você consiga segmentar, né, quarentenar a máquina com vulnerabilidade, aquela máquina que não atualizou, aquela máquina que está com ameaça, então que você consiga criar uma rede apartada para as máquinas defeituosas, vamos dizer assim, né, com ameaças. Se você não tem esse tipo de abordagem, esse tipo de tecnologia dentro do ambiente, se torna muito difícil, né, você não ter um problema um pouco mais sério, né, e aí você pode impactar tanto as pessoas que se precaveram como aquelas que não se precaveram, porque basta um usuário estar infectado para ele repassar aí para a parte de rede inteira, e às vezes um único usuário consegue corromper um file server, consegue corromper um banco de dados, né, e aí sobra para o cara de TI de novo. Né? E aí que a UIT vai ter que ajudar tudo, mas não é o modelo ideal. O modelo ideal é esse que nós estamos propondo, né? A gente não entrou tão técnico em cada solução, mas a ideia é que a gente consiga mitigar phishing, que a gente consiga ter um analisador de vulnerabilidades e riscos, né? Que a gente possa estar integrado com o nosso SOC, o nosso NOC, para que a gente acompanhe essa volta, né? Porque se tem algum alerta, alguma coisa diferente do comportamento, né? Do comportamento do usuário, do que ele tinha antes para o que ele tem agora, a gente tem que ter um escape ali, tem que ter uma regrinha ali de mudança, né? Isolar a máquina, proteger a rede, ter um firewall né, que proteja o perímetro. Aí, no caso, a gente trabalha com Fortinet há bastante tempo, né? Que hoje é a maior empresa de segurança, mas colocar um equipamento que suporte todo esse controle, esse tipo de segurança para o usuário, né? O usuário vai trazer ameaça para dentro de casa, não tem jeito, né? E aí a gente nem está falando... Mesmo a gente pensando nessa setinha que você criou aí, no treinamento e aculturamento, a gente vai poder trabalhar com o usuário, a gente até consegue ajudar vocês nisso, em treinamento e aculturamento do usuário para entender o que pode ser uma ameaça, o que não pode ser. A gente vai conseguir mitigar 99% dos problemas. Mas a gente garante para você que vai ter aquele 1%, aquele 0,0001%, que é um usuário que vai lá
e ele vai clicar naquele e-mail. Né? E aí o problema dele clicar nesse e-mail não é nem às vezes ele clicar, mas o problema dele clicar é que essa máquina que a gente até coloca ela como exemplo, essa máquina está com uma série de vulnerabilidades. Né? Então, às vezes ela está com o Firefox desatualizado, ela está com o Windows desatualizado, ela está com, por exemplo, o Put desatualizado, Outlook desatualizado e uma série de outras aplicações desatualizadas. Então, o atacante, quando consegue enxergar isso, ele desenvolve um ataque baseado buscando uma vulnerabilidade, uma falha dentro daquilo que ele encontrou. Então, fica muito mais fácil para ele poder agir. Né? Então, aqui a gente até coloca o FortiClient, né, que é o antivírus, que a gente pode dizer assim, da Fortinet, que ele vai conseguir bloquear tudo que é tipo de ataque de maneira mais simples, genérica. Então, por exemplo, o usuário acessou uma página X e fez o download de um arquivo que é malicioso. O FortiClient vai lá, bloqueia. Ele consegue enxergar por vulnerabilidades dentro da máquina do Windows, ele também vai conseguir buscar essas vulnerabilidades. Eu consigo criar, segmentar por grupos, o que meu usuário vai poder baixar, o que ele não vai poder baixar, eu consigo fazer isso. Né? Eu consigo quarentenar essa máquina. Então, por exemplo, realmente esse 1% desse usuário clicou nesse link malicioso e baixou um artefato malicioso, então a gente já consegue também quarentenar essa máquina para ele não comprometer o resto da rede, né? E aí, em paralelo a isso, a gente também trabalha com a Rapid7, com a parte do Insight VM. O que é o Insight VM? É uma solução que ela vai poder criar uma gestão, uma visibilidade, um controle das suas vulnerabilidades, né? Que se a gente não tiver vulnerabilidade no nosso ambiente, a gente praticamente vai estar 100% seguro, né? Então, na verdade, se não existisse vulnerabilidade, hoje, nem eu, nem o Rafa aqui, a gente estaria fazendo esse webinar aqui, a gente estaria provavelmente trabalhando em outra área, né? Então, graças a essa vulnerabilidade, a gente consegue estar aqui hoje tentando mitigar o máximo dela, porque a gente sempre sabe que sempre vai ter vulnerabilidades disponíveis, né? Por mais que existam correções, existe um tempo para as empresas se adequarem a corrigirem, né? Então, a gente sabe que as empresas têm os compliances dela, têm as tarefas delas que não podem corrigir na hora que sai esse patch. Né? Então, aí que mora o problema. Quando a gente fala do Insight VM, eu diria que é um orquestrador de vulnerabilidades. Né? Ele vai olhar como um todo a rede do cliente, vai buscar essas falhas não somente em vulnerabilidades em aplicações, mas também no que está rodando na sua nuvem, em devices físicos, virtuais, tudo que tiver uma porta TCP ou UDP comunicando, a gente consegue mapear e ver o que está rodando de serviço, se tem portas abertas dentro da sua rede, né? Que serviço que está rodando, os banners. E a partir disso a gente consegue criar uma gestão, criar um dashboard bem completo. Se você quiser até passar para o próximo slide, Rafa, consegue criar um dashboard bem completo que a gente pode... Acho que você está com a apresentação antiga, mas tudo bem, sem problema. A gente consegue mostrar um dashboard recheado de informação. Né? Então, a gente tem 1000 vulnerabilidades. O problema da gente ter 1000 vulnerabilidades num ambiente que não tem um tipo de solução automatizada dessa é que a gente vai demorar muito tempo para corrigir, e a gente demorando muito tempo para corrigir, pode ser que quando a gente volte para o escritório lá, não dê tempo da gente corrigir essa vulnerabilidade e o atacante consiga se movimentar lateralmente, consiga ir para alguma outra máquina, para algum servidor e, quiçá, atingir o objetivo dele. Né? Então, aqui a gente consegue mostrar toda essa gestão, encontrar as vulnerabilidades e já também tratar elas de forma automatizada. Encontrar as vulnerabilidades, integrar com outras soluções e corrigir isso de maneira automatizada. Né? Criar grupos de correções. Então, a gente pode criar um grupo um projeto de correção dessa vulnerabilidade para até semana que vem. Né? Então, a gente consegue criar esse grupo, adicionar quem é o responsável por isso e já começar a tratar esse tipo de vulnerabilidade. Né? Eu acho que o grande diferencial, que eu acho que até é onde a gente tem uma expertise, né, e onde tem o nosso diferencial, é a integração que a gente faz, né, dessas soluções. Então, você integrar um Rapid7 que vai estar fazendo uma análise de vulnerabilidade, avaliando um risco, e aí no momento do risco você não depender de uma pessoa para poder fazer e remediar, né? E a gente conseguir integrar ele com uma solução Fortinet, ter uma resposta, né, em cima daquele incidente. Então, não adianta também investir um monte de solução, e sendo que elas não são integráveis, né, que elas não se conversam, que elas não trabalham em conjunto, que você não tem uma equipe, um NOC, um SOC, como a UIT tem, olhando
para essas ferramentas, tá? Até porque a gente sabe que a maioria dos clientes, aí eu estou falando de quase a totalidade, não tem pessoas dedicadas para ficar olhando esse tipo de ferramenta, né? Então, 24/7, as né? ferramentas, exatamente, a ferramenta tem que ser algo que simplifique a vida, né? Que traga, né? Que não seja um negócio que fique acumulando log lá que ninguém fica olhando, né? E acontecendo um monte de alerta, e aí quando dá um problema você vai ver que o negócio já estava alarmando há muito tempo. Então, a gente tem que ter essas soluções integráveis que entreguem para nós, né, a solução de uma forma muito completa, né? Que Então, facilite esse eu para a acho que é o gente grande diferencial. que facilite para a gente essa resolução, né? Se eu não me engano, até Sim, comentei com com certeza. você recentemente, Rafa, que até uma pesquisa, se eu não me engano, eu acabei até nem confirmando, mas se eu não me engano é do Mitre ou do Trust Sullivan lá, que eles comentam que o tempo médio para detectar um ataque numa empresa é de 103 dias. Né? Isso é o tempo médio. Isso a gente está falando de empresas pequenininhas, de empresas gigantescas. Né? Isso para detectar um ataque. Para detectar uma vulnerabilidade e corrigir essa vulnerabilidade, que é o que a gente está falando hoje de vulnerabilidade, é uma média de 43 dias. Né? Então, se a gente pensa em 43 dias para a gente descobrir e corrigir essa vulnerabilidade, é o tempo suficiente para mim poder desenhar um ataque na sua rede e garantir meu objetivo. Né? Então, é um tempo muito grande que a gente tem se a gente estiver utilizando uma ferramenta open source, se a gente estiver tentando fazer essa análise manualmente. Né? Então, aqui a gente consegue automatizar tudo isso de uma forma muito mais simplificada, com tudo na nuvem, então a gente não precisa ficar subindo o servidor local, o que geralmente acaba sendo mais custoso, acaba também sendo um pouquinho menos seguro. Né? Então, a gente sobe tudo isso para a nuvem, tanto FortiClient como Insight VM, a gente bota na nuvem lá e consegue estar rodando e buscando por falhas, por ameaças, independente se a empresa de você quiser voltar para a rotina presencial, ou se ela quiser se manter também na rotina home office, também é indiferente. A gente consegue atuar nesses dois cenários para justamente mitigar que isso se alastre para outros devices, outras camadas da sua rede, né? Sim, e tem uma ferramenta, que é uma ferramenta que a gente estava executando diversos POCs, né, pilotos de testes nos clientes, que era o Fortinac, né? O Fortinac ele é exatamente para proteger a parte física, né, de perímetro interno dentro da rede. Então, quando o usuário chega com o notebook e espeta, seja na sala de reunião ou num outro departamento, espeta o cabo dentro da máquina dele, o próprio Fortinac, ele determina através das políticas que nós, como empresa de segurança, vamos junto com vocês desenhar, para que aquela máquina entre na rede de forma automática com várias questões de critérios de política de segurança. Né? Então, está toda atualizada, verificar se aquele usuário tem acesso àquela rede, para qual rede que ela vai, se tiver algum problema, ela entrar numa rede isolada, né? Se é uma máquina de terceiro, que não é uma máquina da corporação, ela já entrar no modo de quarentena, né? Para que ela você não tenha risco dentro do ambiente. Então, também é uma solução bem interessante, que a gente pode fazer esse controle interno. Então, na verdade, a gente tem que atuar com todas essas soluções dentro do ambiente. Óbvio que a gente tem níveis de maturidade que a gente vai alcançar, mas nesse momento, né, que a gente está passando, a gente tem que flexibilizar ao máximo, e hoje a gente entende muito sobre a real necessidade desse tipo de solução, né? Hoje a gente, aqui até esse cenário que a gente apresenta aqui, esse modelo ideal, é o modelo ideal que a gente calcula independente da maturidade do cliente. Até se o cliente for um cliente com uma maturidade de segurança super baixa, ele está começando a conhecer agora, não tem uma equipe dedicada, a gente consegue ofertar isso para ele de maneira também muito simplificada. E também pensando, por outro lado, um cliente que já tem seu time de segurança, já tem uma maturidade bem alta, também é uma solução que se encaixa muito bem. E também a gente trabalha com uma série de outras soluções, por exemplo, como o Fortinac, que o Rafa comentou, que é uma solução mais complexa, demanda mais tempo, e ela é bem focada para esse cenário presencial. Né? Então, na volta desse retorno das atividades presenciais, é o ideal, né? A gente poder ter um Fortinac para poder enxergar uma vulnerabilidade, enxergar uma falha e jogar essa máquina para algum ambiente que não seja, que não comprometa o resto da rede, também é super importante. Hoje aqui a gente está meio que só fazendo um bate-bola, apresentando uma série de soluções que a gente tem para trabalhar, né? Esse é o nosso modelo ideal, pensando no cenário mais simplificado, no cenário de execução rápida, pensando até que a gente está pronto praticamente para voltar para a rotina presencial.
Então, isso aqui a gente consegue ajudar vocês de maneira muito, muito simples e rápida, né? Beleza, pessoal, bacana. Acho que por enquanto é isso, né? A gente passou bastante informação aqui. Esse webinar aqui vai ser gravado, né? Então ele vai estar disponível no nosso YouTube da UIT. Depois a gente envia para vocês por e-mail o link desse vídeo para você compartilhar com a sua equipe, com Só quem... procurar no YouTube UIT Tecnologia, já vai aparecer lá o canal. A gente está publicando todos os nossos webinars lá. É óbvio que quanto mais informação a gente tiver deixar disponível para vocês, melhor, porque às vezes vocês querem apresentar isso para outra pessoa dentro da empresa ou pedir para alguém né, assistir novamente. Então, a gente está fazendo esse trabalho para poder entregar informação ao maior número de pessoas também. Perfeito. Aqui tá, eu deixo meu contato com vocês, né? A gente está super à disposição para quem precisar aí para a gente atuar nesse cenário de segurança, nesse retorno, talvez na atividade presencial, ou mesmo que não retorne, a gente também está disponível para criar um projeto com vocês para garantir ainda mais a segurança pensando no home office, tá? Então aqui eu deixo meus contatos, meu e-mail, tem também o nosso contato com a equipe comercial para vocês tirarem dúvidas e tudo mais, tanto das soluções como de licenciamento, tudo mais, custo, a gente está aqui à disposição para atender vocês. Isso Maravilha. aí, vamos ver se tem alguma pergunta, Rafa, antes da gente finalizar. Pessoal, se alguém quiser fazer pergunta, tirar dúvida, qualquer coisa, esse é o momento. Deixa eu só ver se eu consigo, como é que eu faço aqui. Você consegue ver aí, Rafa, o chat? Deixa eu ver. Eu ainda não estou familiarizado com todos esses botões aqui. Ah, tem aqui sim. Achei a pergunta. É possível manter as mesmas regras de segurança corporativa para os equipamentos que estão com usuários em home office? Isso é para você, Rafa. Não, bacana, bacana. Então, legal, até recebi aqui também. É possível manter as mesmas regras de segurança corporativa para os equipamentos que estão com usuários em home office? Com certeza isso é possível, né? Até pensando nesse cenário que a gente estava falando anteriormente aqui de uma maneira mais simplificada, a gente consegue ofertar isso aí de maneira muito simples, tá? Por quê? Porque pensando no cenário que a gente já tem um compliance da segurança corporativa que estava já enraizado nesse cenário presencial, a gente consegue espelhar isso para o home office, tá? A gente tem uma série de soluções, tanto na parte, como a gente comentou, do Forte Client, que vai ajudar todos esses bloqueios de ameaças e dar uma visibilidade, uma segurança maior para as estações de trabalho. A gente também trabalha com a parte de gestão de vulnerabilidades, então quando a gente pensa em segurança corporativa, a gente tem que pensar em vulnerabilidades. Né? Por quê? Porque a sua empresa só vai ser hackeada se você tiver uma vulnerabilidade. Se você não tiver uma vulnerabilidade, provavelmente talvez não foi um ataque, né? Talvez foi alguém interno que deu alguma brecha para conseguir um acesso. Né? Então, a gente tem que pensar em vulnerabilidades para a gente poder mapear, ter isso como um dos pilares mais fortes para a gente ter isso na raiz, no nosso sangue e ver, ó, aqui está o nosso quadro de vulnerabilidades, tantas vulnerabilidades, e aqui está o nosso processo que a gente está corrigindo isso aqui diariamente para poder diminuir o máximo, né? E também pensando em segurança corporativa, a gente pensa também em incidentes, né? A gente vai trabalhar nesse cenário de enxergar as vulnerabilidades e corrigir as vulnerabilidades, a gente vai ter uma segurança do nosso firewall, do nosso antivírus, mas em alguns casos pode ser que o atacante realmente desenvolva um ataque bem avançado, bem direcionado para a sua empresa, e aí a gente tem que trabalhar com soluções com a segurança corporativa que, independente da localização do meu usuário, se ele estiver no cenário presencial, no cenário home office, a gente consegue sim monitorar esse usuário em tempo real, buscando por falhas, por ataques. Então, se alguém estiver sendo atacado, em questão de segundos, a gente vai receber um alerta e já vai estar posicionado para conseguir contra-atacar isso e mitigar qualquer futuro risco. Tá? Então, sim, é possível, a gente consegue trabalhar nessa segurança corporativa, mesmo estando no home office. Tá?
E vários clientes, né, nessa fase agora, né, que acabaram adquirindo até solução de acesso seguro, questionavam, é possível eu levar as políticas internas de acesso, então tudo o controle que eu faço dentro da empresa, para dentro da casa do usuário, ele trabalhando no home office, ele vai ter aqueles bloqueios que ele tem aqui dentro da companhia? Sim, com uma solução simples, né, de acesso seguro, que é um custo hoje bem baixo, que o cliente pode pagar mensal, inclusive, é possível a gente fazer esse tipo de controle, que é já um grande bloqueio, né, de ameaças, onde você já está fazendo uma filtragem, né, do que o usuário está acessando na internet, né, o que ele está baixando para dentro da máquina. Então, obviamente que segurança, o céu é o limite, né, mas existem várias coisas que não demandam um custo tão alto para a empresa se precaver. Né, e é isso que a gente tenta mostrar para os clientes, né, que a gente vai melhorando os níveis de maturidade conforme com o planejamento, né. Segurança tem que ser planejada, ela tem que estar integrada, soluções, né, que se integrem, que é onde a gente vai conseguir realmente tirar proveito das coisas. Eu acho que fechou, hein, Rafa? Acho que o conteúdo foi bem interessante, gostei de compartilhar essas informações aqui. Tá o contato aí, como o Rafael falou, ficam abertas aí as nossas redes sociais também, a gente está no Instagram, está no LinkedIn, eu estou no LinkedIn, estou no Instagram, a gente tem tudo conectado. Indo para o YouTube, vocês podem repassar, assistir e aí fazer o uso das informações, né? A informação é pública, conhecimento é público, é bom que todo mundo saiba. Obrigado aí, Rafa. Você está aí na sua casa, eu estou na Perfeito. minha. E vamos nessa, os clientes que precisarem das nossas ajudas aí, a gente vai estar aberto a poder ajudar todos eles. Se quiserem marcar Obrigado. um bate-papo com a gente para ouvir um pouco mais das soluções, entender esse cenário, a gente também está à disposição. Aí, novamente, obrigado também, Rafa. Obrigado a todo mundo que participou aí. E estamos à disposição. Novamente aí, Show. obrigado. Obrigado. Boa tarde. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.